Sim, provável, Cris. Eu mandei uma mensagenzinha um pouquinho, faz um tempinho, então vamos ver se a galera aparece. Gente, primeiro, boa noite. Muitíssimo obrigada por estarem aqui. Novamente, a gente traz aqui a proposta do Prove Week como um momento de discussão e de abrir o debate para questões que sejam do interesse da nossa comunidade aqui, de estudantes da Provi e também de pessoas que tenham alguma relação ou que conheçam a Provi e acompanhem as nossas redes sociais. A última temática, uma das temáticas que tiveram mais votação para ser aqui do tema do Provi Week foi metodologias ágeis, e por isso a gente fez essa semaninha aqui, só para uma imersão, para a gente poder conversar um pouco, trazer pessoas que são referências na área e que podem contar um pouquinho da trajetória delas para a gente. Então, muitíssimo obrigada por quem esteve nos outros dias, por quem veio hoje. Isso segue gravado, então as pessoas que não conseguirem assistir poderão assistir depois. E aí, hoje, o nosso convidado será o Luiz Otero, ele é CEO da AB Startups. E aí, hoje, ele vai trazer um pouco sobre o contexto de design thinking, dentro de um contexto de modelagem de negócios de startups. E aí, eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho, ele sabe melhor do que eu como que ele quer ser apresentado. Então, Otero, fique à vontade, o espaço é seu, pode... Estamos ansiosos aqui para te ouvir. Pode começar. Bacana. Bom, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando, trocando ideia, né? É sempre importante. A melhor forma da gente aprender é quando a gente organiza o nosso conhecimento para poder passar para alguém. Então, é bem legal estar participando aqui, porque toda vez que eu vou falar sobre as coisas que eu já realizei, sobre como usar o Design Thinking como ferramenta de modelagem de negócio, eu aprendo um pouco, porque a gente tem que fazer o exercício de transformar aquele conhecimento prático num conhecimento que para alguém vai ser teórico, né, para dar para ser esse link, né, de conhecimento para as pessoas. Então, bom, você já me apresentou, né, eu sou o CEO aqui da AB Startups, mas eu tenho uma história longa com aceleração de startups e modelagem, tanto de startups quanto de negócios tradicionais, usando Design Thinking. Então, eu trabalhei muito com aceleração de startups no início das primeiras aceleradoras aqui no Brasil, né? Eu participei da construção do Seed, que é uma aceleradora de startups que surgiu em Minas, inspirada no modelo que tinha no Startup Chile. A gente investia nas startups com a ajuda do governo. Depois eu passei por diversos momentos, diversas cadeiras de inovação diferentes, né? Eu empreendi startups, acabo de sair de uma, chama Predicta, nós vamos até falar um pouco dela no final aqui da minha apresentação, mas eu também trabalhei com Open Innovation, ajudando grandes empresas, por exemplo, Unilever, Porto Seguro, a construírem programas de Open Innovation para se relacionar com startups que iriam resolver problemas dessas grandes empresas. E a cadeira que eu mais me sinto confortável com o desconforto que a cadeira gera é a cadeira de empreendedor. Então, todos esses lugares que eu atuei, considero que atuei como um empreendedor, nunca me vi como um funcionário, assim, com uma visão de funcionário, sempre tive uma visão de preocupar né, preocupar muito com a estratégia, não só com a minha função operacional por onde eu passei. E também tive empresas que não são startups, e eu tive um momento de transição de ir para o mundo da tecnologia, o mundo das startups, e a gente vai falar bastante aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Primeiro de tudo, eu queria que você se sentisse à vontade para interromper, para trocar ideia, para fazer alguma ponderação durante toda a minha apresentação. Não precisa ficar inibido, não. Eu gosto muito, inclusive, de ser um bate-papo e a gente ir trocando essa ideia. E eu vou mostrar para vocês, cara, assim, eu vou abrir uma caixa de ferramenta de quem pegou a teoria do Design Thinking e amava a teoria e foi na raça fazer a parte prática, que a gente não tinha case 10 anos atrás, a gente não tinha implementação usando Design Thinking, a gente tinha os livros, a gente tinha a teoria do Vale do Silício, da IDEO, né? O que hoje a gente vê muito impresso no UX, né? Hoje o UX herdou um pouco de tudo que foi aprendido de Design Thinking, e a gente vê coisas muito evoluídas, mas lá, quando começou, não tinha. A gente tinha que pegar a teoria e ir para a parte prática, e aí tinha um aprendizado enorme. Então, é sobre isso que eu vou falar para vocês.
compartilhar minha tela para mostrar uma apresentação aqui. Só um minutinho. Espera aí que não está me deixando, mas já vou tentar achar aqui. Bom, ele só deixa compartilhar a tela inteira, é isso? Acho que é, né? Talvez seja, né? Porque eu paro de Isso. ver. Bom, eu vou tentar, tá aqui desktop 1, imagino que seja a minha... Ah, não, tem Keynote. Eu vou Tem a compartilhar só opção? o meu Keynote. Tá. Tem. Só um minutinho. O Mac está pedindo para entrar nas ferramentas dos sistemas e autorizar que na tela seja compartilhada. Então, você me desculpa aí, gente. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque não está me deixando compartilhar. Peraí. Se eu não conseguir, eu compartilho o arquivo com vocês e vocês compartilham com o pessoal e eu vou falando. Vamos ver se eu acho que a tela toda ele vai deixar. Vamos ver. Ele não está me deixando compartilhar, acho que é porque a tela está sendo gravada, engraçado. Eu vou ter que salvar num PDF e mandar para vocês, eu acho, para poder não tomar o tempo da turma. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou... Otélio, tenta agora, vê se dá. Tá. Não está indo. Não foi? Não foi. Tá, Já estou salvando no PDF também, porque se for o caso, eu mando para vocês aí e vocês compartilham com o pessoal. Tá? Enquanto isso, eu posso ir falando de design aqui para não ocupar o tempo. Bom, não foi a última tentativa aqui, nunca passei por isso não, mas a gente sempre, como um bom designer, todo problema, a gente tem que ter uma solução, né? Então, eu vou enviar, onde eu envio para vocês o arquivo no e-mail mesmo? Pode enviar por e-mail. Tá, vou pegar seu último e-mail aqui e já vou responder com o arquivo PDF. Perfeito. Aí, enquanto eu vou batendo um papo de design com o pessoal, você pode ir projetando pelo seu, né, computador mesmo. Boa. Tá bom. Então, estou mandando. Abrir. Vai mandar pelo... Tá enorme a apresentação, tá mandando aqui, mas tá dando 100 megas. Então, vai mandar via Google Drive para você. Olê, tenta colocar o Otélio de co-host. Ele tá como co-host. Deixa eu tirar e colocar de novo. Otero, eu tirei a sua permissão e coloquei de novo. Vê se muda alguma coisa, se você consegue compartilhar. Tá, vou tentar. Não, tá funcionando não, infelizmente. Vou tentar a última vez aqui. Mandei para você também por e-mail, que aí Perfeito. vai... Mas não tá conseguindo compartilhar, infelizmente, gente. Eu acho que tem mais a ver com o meu computador, algumas coisas de segurança, porque eu formatei ele recentemente, então ele deve estar pedindo todas aquelas autorizações que a gente tem que fazer, mas ele não habilitou o Zoom para eu marcar e autorizar. Então, ele me manda para essa tela de configurações aqui e não me deixa autorizar o Zoom. Então, eu fiquei meio sem o que fazer. Mas mandei aí o PDF. Tá. E, então, aí falando um pouco desse contexto de Design Thinking, antigamente, antes de conhecer o Design Thinking,
eu sentia bastante falta no ambiente corporativo, no ambiente profissional, de um método, de um espaço para que a criatividade conseguisse contribuir com a construção de soluções, com a estratégia da empresa. E dentro desse contexto que eu encontrei o Design Thinking e pessoas sérias começaram a falar sobre criatividade, sobre método para isso, começou a organizar bastante essa forma de se trazer criatividade para dentro da estratégia e para dentro das soluções. Porque antigamente, antes desse contato com o design, tinha uma visão equivocada de quando ficava muito criativo, não era produtivo, tinha um preconceito com você ser criativo. Só tinha alguns mercados que que a criatividade era um pouco mais aceita, mas outros era sempre atrelava o fato de ser criativo a algo que não é produtivo. Então, quando o Design Thinking estruturou esse processo e o Mindset também, trouxe um pouco de seriedade para um processo que era considerado intuitivo, pessoas criativas, e aí isso começou a entrar com mais facilidade dentro do ambiente corporativo, dentro das empresas, e hoje nem se fala, né, com a evolução de tudo, com o UX e com o UI liderando esse processo agora. Não sei se já chegou a apresentação para você, Letícia. Ele está baixando só um pouquinho, que aí Tá bom, já compartilha. tá bom. Tá. E aí, o design, a gente vai até ver na apresentação, ele traz sempre o foco no usuário, foco no problema, e ele faz algo que é bem interessante e que ajuda bastante a ele ter essa efetividade, que intuitivamente, a gente não gera conhecimento, a gente não gera ideias e depois escolhe ideias em processos separados. O que eu quero te dizer com isso? O design, como ele trabalha primeiro com uma parte de expansão e entendimento do cenário, abrir a cabeça para olhar tudo, e depois ele preocupa em escolher qual é o melhor caminho, ele faz isso de forma separada, então ele permite que realmente a gente gere ideias e gere soluções que estão fora da caixa mesmo, que ninguém nunca pensou, porque o processo normal da nossa cabeça é já começar a ter ideias e já começar a tentar escolher ao mesmo tempo. Quando a gente senta com um amigo para trocar uma ideia, tentar desenvolver uma solução, existe aquela ansiedade de já escolher rápido a solução para colocar ela em execução. Então, o design organiza esse processo de um jeito que faz com que ele fique mais potente, porque tanto eu vou na parte de geração de solução, entender o contexto e observar o que está ao meu redor, quanto na hora de escolher eu vou definir critérios mais claros também para escolher as melhores soluções. Então, essas duas coisas potencializam muito o resultado, né, do que a gente está fazendo. Isso é um ganho de mindset que depois que a gente faz muitas vezes trabalho de design, isso começa a fazer parte da vida, né? Você começa a perceber que não faz sentido na hora que eu estou gerando soluções e ideias que eu queira já escolher a ideia. Faz sentido eu separar esse processo e eu fazer primeiro a parte de expansão para depois fazer a de convergência. Então, é um mindset muito, muito interessante. Bom, pode passar então, Letícia. Vai ficar esse pode passar, né? Mas fazer o quê, né? Bom, aqui a gente tem eu queria falar um pouco do contexto do design aplicado à modelagem de negócio. E essa imagem que a gente está vendo aí é uma estrutura de equipe, né? Uma estrutura de equipe que tem o mesmo objetivo e uma forma de organizar uma equipe, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha para essa imagem, essa equipe pequena, que a comunicação é fluida, que é fácil de mudar de direção, que se eu quero conversar com o meu time inteiro, eu consigo fazer isso de um jeito fácil e rápido. Eu posso alterar a minha rota e comunicar isso muito fácil. Então, essa estrutura de equipe lembra um pouco o que a gente vê nas startups, nas empresas que estão nascendo, nas empresas que nascem com tecnologia. E existe toda uma cultura diferente do que a gente vê nas corporações, que parece mais com a segunda imagem que a gente vai mostrar. Pode passar, Letícia. Né? Que é uma estrutura departamentalizada, burocrática, onde o fluxo da informação
não é fácil, né? Tem processos para você respeitar, para que a informação chegue. Se você quer mudar de direção, não é uma decisão simples, é uma decisão que tem que ser aprovada por várias pessoas, é uma decisão lenta. Então, uma corporação parece um pouco com essa imagem, se a gente fosse fazer uma analogia, né? Só que, pode passar também, só que a gente pensa esse contexto e a gente começa a perceber que aquela estrutura mais enxuta, quando ela cresce, ela também cresce diferente. Aquela cultura de quando ela está pequena, ela permanece, ela se organiza enquanto um organismo maior também de forma diferente, né? E aí, para comparar startups com o mercado tradicional, a gente vê que startups ela valoriza o conhecimento prático, onde o mercado tradicional valoriza mais o conhecimento teórico de inovação. Os profissionais são formados pela prática, então eles tentam, acertam, erram, geram conhecimento assim, porque a coisa nova às vezes não tem em livros ainda, a gente gera conhecimento dessa forma. E já o mercado tradicional, profissionais são formados em instituições de renome, instituições tradicionais, que não estão tendo um contato tão fresco com o que está acontecendo ali de mais novo, né? Então, os times multidisciplinares, e a outra tem estrutura departamentalizada, utilização do ágil, e as antigas estruturas waterfall. Então, times autogeridos, eu acho que a autonomia é muito importante, né, no ambiente de startups. Já nas grandes empresas tem uma centralização da autonomia, né, uma burocratização disso. Enfim, são diversas as diferenças e quando as empresas crescem, elas mantêm a cultura diferente e isso que está fazendo com que as startups tenham um crescimento tão grande, tenham ocupado posições no mercado que tenham ganhado muitas vezes das empresas que já estavam estabelecidas naquele mercado. Pode passar, Letícia. Bom, e a gente vai vendo que existe um conceito por trás de como se resolve problema numa startup, que é bem interessante e que acaba que, querendo ou não, na corporação também, não tem como fugir disso, é sempre uma pessoa com outra pessoa, a gente está sempre resolvendo o problema de alguém, de uma pessoa. É sempre uma pessoa que está pagando a conta, que é o cliente, é sempre uma pessoa que é o usuário, é sempre uma pessoa que é a corporação, que é uma pessoa que representa a corporação. Então, o Design Thinking absorve bastante esse conceito na geração de soluções dele. Pode passar, Alex. Construindo a ponte dessas pessoas, que a gente vai reconhecer como os stakeholders de um produto, stakeholders de um negócio, para a geração de soluções. Pode ser um próprio negócio, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma experiência. Então, o design nos ajuda a construir essa ponte. Como que ele ajuda a construir essa ponte? Tem uma parte que é mindset, tem uma parte que é entendimento cultural e de mentalidade mesmo, né? E uma outra parte que é técnica, a gente vai passar pelas duas. Na parte de mindset, dos valores do design thinking, para ele surgir, dos valores para que surjam esse tipo de pensamento dentro de uma empresa, a gente tem a criatividade como consequência. A criatividade não é algo a ser perseguido. A criatividade, ela mora já nos locais que permitam que ela sobressaia, que ela apareça. Então, não adianta a gente... agora nós vamos ser criativos, vamos construir aqui uma hora da criatividade. Não adianta, a gente tem que ter um ambiente com autonomia e liberdade para que a criatividade emerja desse ambiente. Então, ela não é algo a ser perseguido, ela é algo que a gente convive com ela. Esse é um dos pilares do design. Pode passar. Outro pilar. Ficar atrás de uma mesa imaginando o que as pessoas querem é um local muito perigoso, porque a gente nunca tem acesso ao problema real, nunca tem acesso ao cenário, nunca tem acesso à informação do usuário. Então, a gente precisa, sim... Muita gente fala isso, você já deve ter careca de ouvir isso aqui, já ouviu um monte de lugar. Mas você já viu alguém sair da rua, ir na rua, pesquisar o usuário, ver onde ele está, ir lá passar um dia com o usuário, ver como é que o usuário pensa? Não é que ninguém faz, cada vez mais pessoas fazem isso, mas é mais raro de ver, né? As pessoas não têm muito costume de amar o usuário, de ficar atrás dele para poder entender a vida dele com profundidade para resolver os problemas de forma relevante, né? Então, é muito importante a gente construir esse entendimento, né? E estar sempre observando. Não é só com formulário, tem várias formas, né?
não é só com teste de usabilidade, a gente tem que entender de fato com profundidade quem é o nosso usuário e qual o contexto que ele está inserido. Pode passar. Empatia, né, se colocar no lugar dele, a partir do momento que você entende, que você vai gerar a solução a partir do lugar dele, e é um lugar complicado, porque a gente nunca vai estar no lugar do usuário, né, porque é ele que está no lugar dele, mas a gente tem que ter esse entendimento de que a gente tem que imitar um pouco ele para entrar no mundo dele, sabe? A gente tem condições de criar experimentos que vão nos fazer entrar no mundo dele, né? Aqui tem uma foto aí do Obama agachando para ficar da altura de uma criança. Então, você vai desenvolver um produto para uma criança, pô, é legal você enxergar o mundo como uma criança enxerga, né? E agachar e ver como ela vê o mundo, qual que é a visão de mundo dela. Isso é um exercício de empatia. Vamos lá, pode passar. Outro pilar assim, é o Vujadê, que é um conceito que vem da palavra déjà vu, lá né, que é quando você lembra de alguma coisa, você acha que já passou por aquela situação, mas você nunca tinha passado, né? O Vujadê é o contrário disso, tipo assim, eu tenho uma rotina, às vezes eu passo pelos mesmos lugares, eu faço as mesmas coisas, eu observo as coisas do mesmo jeito, mas agora eu vou me permitir fazer minha rotina diferente. Eu vou passar pela mesma rua, mas se eu olho sempre para o lado esquerdo, agora eu vou olhar para o direito. Se eu passo na mesma rua, se eu nunca olhei para o chão, agora eu vou fazer uma caminhada inteira olhando para o chão. Então, você começa a passar pelas mesmas experiências, mas com um novo olhar. Então, isso ajuda também a sair do óbvio, ou encontrar o óbvio, e ajudar o usuário. Pode passar. Colaboração e multidisciplinaridade já é um conceito que não precisa nem da gente falar muito, as empresas já estão trabalhando assim. A diversidade numa squad, numa empresa, num time de design, faz toda a diferença para sair algo que não é assim, previsível. Para encontrar o previsível, a gente precisa da diversidade e da colaboração, ou seja, pessoas diferentes e abertas a colaborar umas com as outras. Não adianta eu colocar pessoas diferentes em um ambiente super competitivo, que elas não vão colaborar umas com as outras, e aí a gente também vai produzir mais do mesmo, né? Pode passar. Pensamento visual, isso parece bobagem, teve uma época aí que o post-it foi até sinônimo de improdutividade, de piadinha, então vocês vão colar post-it. Muita gente usou post-it errado, a verdade é essa mesmo, né? Muita gente fez brainstorm que não chegou em lugar nenhum, muita gente fez processo de design que não chegou em lugar nenhum, mas o post-it é uma ferramenta muito útil, e agora a gente tem o Miro também, que simula o uso do post-it também, continua cumprindo um papel, às vezes até melhor do que o post-it físico, mas o post-it ele é a metade do caminho entre o pensamento e a realização. O que eu quero dizer com isso? O pensamento visual, eu colocar a coisa visual, permite com que eu tire as coisas da minha cabeça, faça com que as pessoas consigam enxergar e manipular essa informação. Então, ela manipula para um lado, associa com outra coisa, ela consegue incrementar essa informação com a informação dela. Então, o pensamento visual, ele ajuda a materializar as ideias e as coisas que estão na sua cabeça e comunicar com outras pessoas para que o trabalho que era individual de pensar algo fique coletivo. Então, é fundamental, assim, é muito importante essa ferramenta. Pode passar. Foco na experiência, isso aí é uma ressonância, né? Olha como é que parece, sei lá, que você vai ser abduzido por esse negócio, né? Horroroso. Então, imagina você chegar no hospital e imagina uma criança ter que entrar num negócio desse. Imagina como é que você convence uma criança que tem que fazer uma ressonância. É um negócio muito pouco amigável, né? Não tem foco nenhum na experiência, né? Então, é possível ter foco, não fazer investimentos altos e conseguir resultados excelentes. Eu vou passar a próxima slide, vocês vão ver que pode passar, que é uma ressonância com foco na experiência para crianças, né? Então, basicamente, o equipamento é o mesmo, só que a adesão ao exame, que era baixíssima naquele primeiro que eu mostrei, por uma criança, aqui é 100%. Toda criança quer, porque tem o desafio do pirata antes dela entrar na sala, ela sente que está resolvendo algo, ela tem uma historinha, tem uma pessoa fantasiada de pirata. Então, é um foco na experiência, mas a entrega final, que é o exame, é o mesmo exame, só que o usuário aqui está engajado porque pensaram na experiência dele, né? Pode passar.
E tem uma coisa que a gente fala pouco quando se fala design thinking, que é a convergência, que é a habilidade de escolher coisas. Que a gente tem que estar sempre exercitando não só o caminho de divergência para ver soluções, mas a convergência, definir critérios claros, definir lideranças que vão ser quem vai escolher as coisas e fazer isso sem doer muito, porque o processo de design não é só colaborativo, ele também tem uma hora que tem hierarquia. Tem uma pessoa que toma conta do processo de design a ponto de falar o que vai ser escolhido. Então, definir bem essa liderança garante muito o sucesso do projeto. Senão, a gente fica meio que compartilhando a decisão e aí tende a ser algo para agradar todo mundo e não algo que vai fazer a diferença maior naquele negócio. Pode passar. Analogia. Aqui, como eu só venho em PDF, não vai aparecer a primeira imagem, mas o design usa muito analogia. O que é isso? Aqui a gente tem uma equipe de Fórmula 1 trabalhando. A Fórmula 1 exige alta capacidade desses profissionais, são técnicos altamente capacitados, eles trabalham em equipe, um erro deles pode ser fatal, eles trabalham com pressão de tempo, né? E eles trabalham com pressão de responsabilidade. Então, são 5 características que é difícil você encontrar em outro ambiente. Só que o design, ele lista as características, o design thinking, para poder fazer analogia e começa a buscar ambientes. Então, aqui tinha uma imagem que ia aparecer, mas a animação não vai sair por causa que está um PDF, mas é uma imagem de uma sala de cirurgia. Uma sala de cirurgia carrega essas mesmas características. Lá também tem pressão de tempo, pressão de responsabilidade, profissionais altamente qualificados, né? Eles têm que fazer o trabalho de forma colaborativa, têm que se comunicar. Então, são as mesmas características desse ambiente. O que acontece? Se eu quero desenvolver esses ambientes, eu posso até ir em outros boxes de Fórmula 1, mas quando eu vou numa sala de cirurgia, eu encontro insights maravilhosos de algo que eu nunca tinha pensado em fazer ali nesse ambiente. Então, é uma fonte rica, muito rica, mais rica do que achar um outro box onde as pessoas fazem as coisas já meio parecidas para poder desenvolver inovação nesse tipo de ambiente. Eu não estou olhando, eu estou vendo o bate-papo aqui. Não sei se tiver alguma pergunta, vocês puderem me alertar aí, mas eu não estou conseguindo ver. Bom, agora que eu falei da parte teórica, a gente vai para a parte prática. Então, nós vamos sair aí do mundo do design para o design do mundo, né? Pode passar, porque, na verdade, o conceito principal do design é esse, a gente tirar ele de dentro de uma caixinha em que todo mundo, então agora vamos falar de design, e pensar no design como a inteligência por trás de se projetar coisas, sabe? Coisas inteligentes, coisas que consideram as pessoas, coisas que consideram a natureza, que consideram a cultura, que consideram o mundo dos negócios. Então, para isso que o design thinking existe. Pode passar. A gente, né, pode projetar produtos físicos ou digitais, espaços, serviços e sistemas que contam com produtos e serviços integrados usando design thinking. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Pode passar. O processo ele tem basicamente 3 etapas, que tem as subetapas, né, de cada etapa aí, né? Então ele passa por uma definição de propósito, objetivo, definição um pouco o que eu quero, né? Depois ele vai para uma etapa de descoberta, que é onde a gente começa a entender o cenário, os stakeholders, o usuário. Depois a gente vai para a interpretação daquelas informações, que a gente conversa e vai em muitos ambientes para entender isso, e a gente começa a interpretar as coisas que repetem, as coisas que são inusitadas, a gente começa a trabalhar com toda essa informação, começa a idear, que é criar a solução, experimenta, faz testes, protótipo e continua a evolução do produto. Pode passar. Só um teste. Tenta apertar para baixo para ver se você está controlando a tela. Maravilha. Show. Vamos improvisando aí, né, cara? Coloquei a gente uma enrascada nesse computador que não aprovou aqui o compartilhamento, mas a gente resolveu relativamente rápido, de forma simples aí. Agradeço vocês. Obrigado. Então, mostrar agora um case real, porque aí vai tangibilizar esse blá, blá, blá todo que eu estou falando aí na cabeça de vocês, né? Eu sei que a parte teórica, às vezes, a gente tem dificuldade de entender como é que seria na prática, né? Então, vamos ver aqui na prática. Essa é uma estrutura de imersão de design.
um processo de design que durou 3 meses, design thinking, foi feito por uma escola que não existia e queria existir de um jeito diferente. Como é que eu crio uma escola inovadora, com meus valores, os valores aqui desses empreendedores? Então, foi criado assim. Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade quando tem um impulso empreendedor, um impulso de fazer algo, ou até fazer um projeto dentro da empresa. Por onde que eu começo? Como é que eu faço isso ser legal? Porque fazer e ficar mais ou menos é melhor do jeito que está, né? Então, ou então fazer e não saber o próximo passo. Então, essa aqui é uma estrutura parecida com aquela que eu já expliquei. Pode passar. Ó, eu que passo, desculpa, tá? Ixi, agora não está querendo passar mais. Cara. Tá. Então, essa é a escola, o resultado final assim, da escola, né? Ela existe e cresce muito, recebeu investimento, vão abrir outras unidades. É uma escola em Minas Gerais, deve ter percebido. Eu não sei se vocês perceberam, mas né, meu sotaque não é nem um pouco mineiro, né? Todo mundo já percebeu de onde que eu vim. Então, essa escola fica em Minas, chama Casa Fundamental. Hoje eles também têm a parte digital de conteúdo, que eles fazem, tem outra startup, um spin-off que surgiu aí, mas uma escola que ganhou diversos prêmios, tanto na parte arquitetônica quanto na parte de conteúdo e de proposta pedagógica deles. Então, esse é o resultado final. A escola agora está pronta, ela existe, é assim. Mas como é que começou o projeto dessa escola, né? Então, passou por aquelas etapas que eu contei para vocês, e a gente começou a fazer a etapa de prototipagem, a etapa inicial de imersão para saber o propósito das pessoas, né? A gente usa algumas ferramentas, às vezes a gente tem que criar ferramentas para determinadas situações, né? Então, a gente começou nivelando a expectativa, depois a gente passou pelos principais pontos da trajetória daqueles empreendedores que queriam fazer essa escola, depois a gente começou a mapear o que tinha de escassez naquele grupo, o que faltava para aquele grupo, tanto de conhecimento, recurso, o que faltava para eles e o que eles tinham de abundância, para a gente saber qual que é quando a gente vai modelar um negócio, é como se eu estivesse entendendo qual que é a argila que eles têm, que eles trouxeram para a gente modelar. Dá para fazer o quê? Dá para fazer o que falta de ingrediente aqui nessa massa para a gente fazer o que eles querem fazer. Então, depois a gente foi usamos o Golden Circle aqui para poder mapear o porquê, o como e o que deles. Tem outras ferramentas, mas eu usei, no caso, essa. E depois a gente foi mapear os stakeholders, o problema, para poder ir a campo entender o tamanho do problema, a relação dos stakeholders, usuário, cliente, professores, pais dos alunos, que é uma escola infantil, com o problema. E definimos um desafio para atacar. Então, o desafio era garantir a formação de alunos e professores através de uma escola de educação básica que funcione como um hub, como um espaço aberto, que entra e sai informação, entra e sai gente. E assim a gente foi. Mapeamos os stakeholders, né? Isso é fundamental para um projeto dar certo. Você tem que entender qual cenário você está inserido e conversar com esses stakeholders. Você elimina os riscos mais grosseiros de cara. Porque se você não faz isso, você joga uma solução no mundo, você fica 6 meses corrigindo ela. Porque você conversa com o stakeholder que você encontrou hoje, daqui 2 semanas encontra com outro, aí eles vão te dando ideia. Aqui você concentra essa etapa no início e elimina a maior parte dos erros, a maior parte do risco. Então, nós fizemos entrevistas com esses stakeholders, usando ferramentas, né, para fazer entrevista. E aí a gente começou a interpretar o que eles falavam. Então, tinha muitos insights, tinha muita coisa que era em relação a eu tenho esse problema. E aí a gente começa a ouvir, mapear e colocar e registrar as informações. Até que a gente começa a enxergar todo aquele volume de informações, começa a emergir conceitos daquele volume de informação. A gente começa a ver que uma informação tem a ver com outra, a gente começa a agrupar. Então, geram núcleos de direcionamento que a gente chama de drivers. Então, no caso deles, foram 6 drivers, né? E aí, a partir dos drivers, a gente consegue passar para as próximas etapas e ter a solução que encaixe na vida das pessoas. Depois que eu tenho o driver, eu consigo fazer um brainstorming e gerar soluções. Então, aqui está meio bagunçado esse slide, mas brainstorming é bagunçado, né? Mas a gente vai vendo que tem os drivers e tem os problemas daquele usuário envolvido com o driver,
e tem as ideias que estão sendo geradas. Aí a gente foi enumerando as ideias aqui, só para vocês entenderem que cada conjunto de post-it desses é uma ideia meio que prototipada de solução. Tá? E aí a gente continuou fazendo esse trabalho. Depois a gente pegou todas essas ideias e começamos a colocar ela numa matriz. Espera aí, se eu tenho um volume de ideia, como é que eu entendo qual que é a ideia mais eficaz? Vamos começar para as ideias que têm um baixo esforço e um alto impacto, e aí a gente começa a modelar aquele negócio, que a base dele vai ser essa fácil execução inicial. E aí a gente modelou o negócio, né, depois de saber as soluções que teria, e fizemos um estudo de viabilidade econômica. Aí já foi uma outra equipe plugada no design, mas não entende nada de design, entende de finanças, fez a viabilidade econômica, observou os principais indicadores financeiros e tudo, falou, esse negócio é viável, podemos ir atrás de investidor, porque a gente agora tem um modelo de escola, a gente tem um modelo financeiro e a gente vai executar. E eu já mostrei para vocês ali como é que ficou a escola, né? Então, esse é um processo completo de design. E agora eu vou passar rapidamente por cases que passaram pelo mesmo processo, mas eu não vou ficar passando etapa por etapa, porque esse que eu já mostrei, né, mostrou quais são as etapas. Então, a RARI é uma ONG bem grande, assim, maior que o Greenpeace, que entrou no Brasil utilizando o design para gerar entendimento das regiões pesqueiras do Brasil para preservar algumas espécies de peixe envolvendo com comunidades pesqueiras. E o design também o design thinking pode ser usado perfeitamente para isso, ele é uma ferramenta de solução de problema. Então, a gente passou por todas as etapas, etapa 1, etapa 2, descoberta, etapa 3, 4, 5, 6, até chegar nas soluções. E é um sucesso esse programa no mundo inteiro, aqui no Brasil não foi diferente. E a gente gerou, né, as soluções, a criação desses mascotes de peixe para envolver com as crianças, uma rede de comunicação com os pescadores, envolvimento no conteúdo da escola. Foram várias soluções que garantiram que aquela comunidade vai conseguir fazer uma pesca de forma sustentável e garantir que aqueles pescadores tenham remuneração por mais tempo e que consigam viver daquela atividade. Esse aqui é um caso da Osklin, foi feito um projeto de inovação e criatividade e sustentabilidade, aceleração de startups usando design thinking para que produzam ativos de sustentabilidade e criatividade. Esse é um dos empreendedores que abriu o nosso encontro, Paulo Tenório, talvez vocês conheçam, da Tracto. Esse foi um produto feito por Marcos Palmeira, que queria entrar no mercado de palestrantes, o Sebrae convidou ele não sabia por onde começar, então foi feito todo um trabalho de design, pegando a trajetória de vida dele, pegando os negócios que ele tem hoje, que são produtos, ele produz produtos orgânicos, tem um armazém de produtos orgânicos também, tem uma fazenda e um armazém, e aí foi criado para ele toda uma forma de se colocar no mercado, com uma apresentação, com quanto que ele iria cobrar, tudo isso utilizando design thinking. Foi feito o primeiro aplicativo do Melius dessa forma. O Melius me convidou para fazer uma imersão de design sem saber qual seria o final da imersão. Eles estavam só na web nesse momento ainda, isso em 2017 ou 2016, e eles fizeram uma imersão de design thinking porque eles queriam fazer uma solução para dar cashback dentro de supermercados. Mas eles não sabiam se iam fazer isso, sei lá, via WhatsApp, se ia fazer isso via aplicativo, o que era. Eles ainda não tinham aplicativo. O que eu acho mais valioso dessa imersão foi que eles saíram com a consciência de que precisavam agora ter um aplicativo e fizeram o primeiro aplicativo deles após uma imersão de design thinking. Aqui, cara, é curioso também, mas assim, foi feita uma lei usando design thinking na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, assim, houve uma reunião de empreendedores, stakeholders do ecossistema, e a gente prototipou caminhos, e o final foi realmente a lei saiu, mas aquilo ali é surreal, porque aqui é dentro da Assembleia mesmo, né? Então, imagina, assim, é um ambiente que nunca viu isso aqui, né? Então, é bem interessante a gente ver assim, como o design thinking pode gerar impacto onde tem problema, tem condições de usar o design thinking. Ele pode gerar impacto em qualquer ambiente, né? Aqui está a lei publicada. Aqui é uma construção de um laboratório sobre rodas para FIENG também. Aqui é o laboratório pronto. Laboratório tipo makerspace, sabe? É meio
Hackerspace, Makerspace, tipo Fab Lab, uma coisa assim sobre rodas. E ele foi feito, até falar um pouco dele, mudei a foto, mas ele foi feito a parte física, mas foi feito toda uma parte também que é de conteúdo, que é de quem vai trabalhar no laboratório, que é quais cidades ele vai estar presente primeiro. Então, o design abraça tudo isso, o design clínica, a metodologia abraça tudo isso. Aqui é a minha startup, a última que eu trabalhei, que eu saí para vir para a B Startups, né? Mas eu era empreendedor da Predicta. Hoje eu ainda sou sócio, mas não estou na operação mais. Mas eu queria mostrar bastante aqui a etapa de prototipagem da Predicta, né? Essa primeira foto aqui superior, no canto esquerdo, a gente está no Hospital Universitário da USP com um protótipo de totem. A Predicta faz diagnósticos utilizando câmeras térmicas e a gente estava aqui prototipando um diagnóstico de COVID, que faz, a partir de uma câmera térmica, fazer um diagnóstico de COVID. Esse era o nosso desafio. Então, aqui eu estou prototipando. Aqui tem um usuário sendo observado usando. A gente colocou no local de maior fluxo, começamos a observar o usuário. A gente percebeu que tinha instruções que a gente tinha que passar para o usuário, e aí prototipamos se com as instruções ele ia usar o produto do jeito correto. E aí, aqui é o final do produto. Esse é um evento no Palácio do Governador, com o totem da Predicta, que faz um exame de COVID, não pode chamar de exame, né, mas assim, faz um escaneamento, né, de face com câmera térmica, que é um teste de COVID usando câmera térmica. Em 15 segundos, a gente identifica com 84% de sensibilidade se a pessoa tem COVID ou não. Né? Então, aqui é no Palácio do Governador, aqui é em Paraisópolis. Então, a gente conseguiu fazer um modelo de inteligência artificial, conseguiu fazer um produto que as pessoas usam, conseguimos comercializar esse produto, colocar ele, né, em prática, tudo utilizando o design. Aqui é um slide que mostra hoje como está a Predicta, né? Hoje a gente tem uma parte de termografia que faz o corpo inteiro, né? Que é essa primeira imagem. Tem o totem, que é um rastreador de COVID. Tem o dashboard de gestão de população, que as empresas, pelo exame ser digital, a empresa pode fazer todo dia no funcionário, 2 vezes ao dia. Então, ele consegue monitorar os casos de COVID em tempo real. E a gente também tem um aplicativo que quem tem uma câmera térmica portátil pode plugar nele e fazer seu próprio exame de COVID. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar um pouco aí para perguntas. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Eu sei que é muito ruim ficar ouvindo a pessoa falando o tempo todo, mas é um formato que, às vezes, digitalmente a gente tem que fazer. Eu gostaria muito de estar aqui presencialmente com vocês, trocando uma ideia, vocês me interrompendo. Mas, bom, é um momento agora para perguntas. Vamos ver se a gente curte um pouco essa troca de ideias aí. Eu acho que nós não vamos curtir, não. Gente, quem quiser pode abrir o Tô microfone, brincando. não precisa digitar, não. Fiquem à vontade. Fique à vontade aí, gente. Se não tiver pergunta também, tudo bem também. Estou aqui à disposição. A minha... Pode falar. Vai lá, Joyce, não tem problema não, pode ir. Desculpa, boa noite. Boa tarde Boa noite. ainda, né, gente? Tudo bem? Tudo A minha jóia. pergunta é ali na primeira parte do Double Diamond, quando a gente está ali abrindo, pensando em várias alternativas. Quando é que a gente sabe que a gente está se tornando contraprodutivo e estamos viajando muito e estamos saindo, talvez, do contexto do problema que a gente quer abordar? E quando é que a gente precisa interceder para poder voltar para o foco? Ou a gente simplesmente deixa para as pessoas colocarem a criatividade para fora? Você fala na parte de ideação, quando as pessoas estão produzindo ideias? Isso, Ou na quando a parte gente... de observação, que é quando a gente vai... Na segunda parte do Double Diamond, né, na hora de idear. Então, Isso. é uma etapa polêmica, né, do processo, porque durante muito tempo se defendeu o brainstorming. Muita gente fazendo, isso que é legal, vamos pensar em ideias fora da caixa, aí falavam coisas que eram muito sem aplicação. Isso gerou uma improdutividade no processo e muita crítica. Quando você pega e estuda, por exemplo, o Design Sprint, que é um método inspirado no Design Thinking,
ele trabalha a ideia já de forma pessoal. Então, cada pessoa produz a sua ideia. Dá muita produtividade isso, porque a pessoa, por exemplo, pode estar até todo mundo junto, mas fala, gente, agora a gente vai idear, né? Então, cada um produz aí 3 ideias, tá? Depois escolhe a melhor delas e a gente vai aprofundar. Vamos dizer que seria uma experiência de design sprint assim. Dá muita produtividade, a pessoa se conecta com a ideia, dá resultado demais, mas eu acho que perde um pouco a troca também. Não tem troca nenhuma, assim, tem depois, né, que a gente escolhe a melhor parte da ideia de cada um. É legal, eu não tenho uma resposta certa, eu só acho que assim, escolher esse método design sprint perde um pouco a troca e garante um pouco a produtividade. A ideia você perde aqui sim, porque quando você troca com o outro antes de gerar a ideia, tem uma troca relevante. Você perde um pouco na troca, apesar de que no momento seguinte você ganha. Mas na hora que você também deixa muito livre, igual você perguntou, que hora que eu sei que está perdendo a produtividade, né? Então a gente põe meta de ideias, meta de geração de ideias, e na parte de convergência que a gente garante a produtividade, na hora que você vai escolher as melhores ideias. Aí você joga fora tudo aquilo que você não aproveita. Mas na hora de idear, se a gente for usar um brainstorming em grupo, a gente não está preocupado em ter ideias boas, a gente está preocupado em ter volume de ideias. E aí aquele volume de ideias vai fazer com que eu consiga depois escolher as melhores e aí eu vou me aprofundar. O que acontece no design sprint que é diferente é que eu já começo também me aprofundando ali e depois compartilho com os outros. São 2 processos que funcionam se forem executados por pessoas que sabem conduzir. A crítica do design sprint para esse processo de brainstorming em grupo é que ele é menos produtivo. Eles fizeram, inclusive, estudos e provaram que Talvez seja mesmo, mas é uma troca que também vale a pena. Dependendo do projeto, você pode escolher esse ou outro, sabe? Se você tiver condições de manipular o método, porque é muito importante também saber disso. Se não tem condições de manipular o método, segue o método até o final. Pega o design sprint, segue ele até o final. Ou então pega o design thinking, segue até o final. Entendeu? Respondeu aí? É isso mesmo? Respondi, eu mandei no chat, obrigada. Era bem isso mesmo. O design sprint ele é interessante, mas eu acho que as pessoas ficam um pouco sozinhas ali construindo a proposta delas e isso às vezes, não sei. Eu gosto mais quando as pessoas discutem de forma em grupo. O que sempre me preocupa é saber quando puxar elas para o foco. Sim, dentro do processo de design thinking, você controla isso com o tempo, com o facilitador. Assim, só para deixar claro também, eu gosto muito também do design sprint, tá? Eu acho muito legal também. Eu acho que é muito válido também. Mas eu acho que tem, principalmente para produto digital, assim, funciona muito, sabe? Mas tem outras coisas que eu acho melhor ainda usar o brainstorm tradicional de muita gente dando ideia, mesmo sabendo que perde um pouco em produtividade. Tem uma pessoa que perguntou aqui, ó, eu tenho uma pergunta. Como você começa o design thinking de algum produto novo e que não tenha concorrência para se basear? Como que a gente faz isso? A gente faz com aquela coisa que eu expliquei no início, que chama analogia. Tem mercados análogos ao que não existe, né? E tem também mercados primos daquele que existe. Então, a gente faz essas 2 coisas. Eu estudo coisas análogas, por exemplo, a academia funciona de uma forma cobrando mensalidade, que tem alunos, é uma receita recorrente, ela tem algumas características. Será que tem outro negócio que tem essas mesmas características? Aí você vai ver que tem. Escola também funciona assim, aula de natação funciona assim. Então, você começa a ver que tem coisas análogas. Então, eu quero fazer algo que não existe. Não existe, beleza, mas tem coisas análogas a isso. Então, vai pesquisar. Vai pesquisar se tem outro mercado que já existe e que tem os mesmos elementos, porque as soluções de problemas vão ser parecidas. Então, vai te trazer insight também para fazer o seu. E mercados similares também. Então, são 2 exercícios que a gente pode fazer na hora de fazer o entendimento do cenário e do contexto. Ver se tem mais alguma. Era eu. Tinha falado junto com a Joyce. Primeiro, eu queria pedir desculpa para vocês, né? Eu estava me recuperando de uma cirurgia, eu não consegui participar dos 2 primeiros encontros.
que tiveram. Segundo, que na realidade não é bem uma dúvida, né? Ou um pouquinho, vamos dizer assim, né? Que nem eu participo hoje eu faço UX, né? E durante o processo de ideação da minha solução, né, dentro da minha especialização, a gente passou por diversos cenários, né? Hoje a minha solução é uma solução que ela é voltada para a área de RH, ou seja, ela tem o intuito de mitigar o risco de burnout, né? Porque para quem não sabe, o Brasil ele está em primeiro lugar de burnout no mundo. A gente ocupa aí a porcentagem de 44%. Então, durante esse processo de ideação, a gente acabou formulando muitas ideias de funcionalidades para a gente conseguir ajudar esses colaboradores dentro das organizações a sentirem menos o impacto dentro das empresas de alta demanda, né? E aí eu queria saber, tipo, por exemplo, para a nossa entrega, a gente utilizou a metodologia de criar 2 ou 3 principais funcionalidades para o lançamento desse produto, mas que ela tem diversas outras, por exemplo, o botão que quando ele se sentisse com algum sintoma, né, psicológico, que ele procurasse um profissional, que ali mesmo ele teria um hub de profissionais para atender ele, enfim. Para você, qual que é esse time, assim, quando a gente fala de produto, né? Qual que é o feeling que vocês utilizam para lançar essa nova funcionalidade, assim? Existe esse feeling, por exemplo? Ou é Eu, muito de acordo com a sensibilidade de quem está conduzindo o projeto? eu acho que, assim, é sempre o usuário e um problema que ele vive que vai indicar se precisa ou não de uma funcionalidade a mais, sabe? Só que às vezes a gente tem dúvida disso. Então, por exemplo, é comum quando a gente vai pensar no usuário que a gente tem ideias também e as ideias às vezes estão desconectadas de um problema. Não tem problema isso. Mas em algum momento você vai ter que conectar essa ideia com um problema, porque senão ele não vai usar a sua solução. Então, assim, tem 2 jeitos de fazer. Ou você vai criar as features e fazer testes para ver se aquilo tem utilidade, depois você entrevista, você vai vendo se realmente resolve um problema dele. Ou seja, eu parti da ideia, mas eu fui em busca de ver se a minha ideia resolve um problema real. Ou então você vai, tive a ideia, cara, como é que eu faço o caminho mais curto para descobrir se isso realmente resolve um problema para o meu usuário? Que eu não tenha que desenvolver isso, que eu não tenha que transformar em uma feature ainda. Então, eu acho que é sempre isso, um menor caminho para se descobrir se a minha solução gera valor para o usuário, se resolve alguma coisa, se melhora a experiência dele. Porque se não agrega valor, ela está sobrando na sua solução. E aí é melhor tirar uma feature que não é usada, uma feature que resolve um problema que é bem lateral dele, que ele usa muito pouco. Então, ele vai ter os novos usuários vão ter mais dificuldade de usar um produto cheio de feature do que com as features principais que geram muito valor. Então, se não gera valor, eu acredito que tem que sair do produto. Entendi, obrigada. Boa. Otero, tem 2 perguntinhas do Rafael no chat, e aí eu não sei se mais alguém quiser mandar outra perguntinha, aproveita já. Aliás, 3 perguntinhas dele. E aí, só para a gente daqui a pouco já ir fechando por conta do horário. Tá, eu vou responder aqui, ó. Tô vendo, ó, Rafael. É saudável Perfeito. pensar no modelo rentável? Você quer fazer a pergunta, Rafael? Você quer que eu leia aqui? Ele quer que eu leia. Ou melhor, pensar ó, vou ler de novo. É saudável já pensar no modelo rentável das ideias ou é melhor pensar isso no momento futuro para não limitar as ideias? Olha, cara, você vai estar sempre pensando isso, mas no início de um produto não é o maior risco que você tem que mitigar no início. No início, o risco é todo de produto, de geração de valor para alguém. Então, pode ser que você tem que focar em mitigar esse risco. Se eu estou fazendo um produto inicial, eu tenho que gerar valor para alguém. Se isso vai ser monetizável, é claro que faz sentido você já entrar no mercado que é grande, faz sentido você fazer esse exercício, mas é muito difícil você entrar agora com um produto e já começar a imaginar a mitigar esse risco financeiro dele. Você tem muito pouco elemento, você vai aprender muito ainda na jornada. Você vai virar muito para um lado, para outro. Então, eu acredito que no início da jornada, o principal risco que a gente tem que mitigar é o de produto, de geração de valor para alguém, de geração de valor para um usuário. E aí a gente, claro, tem que estar atento sempre ao risco financeiro, à projeção e principalmente ao tamanho do mercado que a gente entra. Mas depois que esse risco começa a aparecer, quando a gente vai para o Product Market Fit, a gente começa a ver mercado, ver se tem adesão, ver qual que é o tipo de cobrança que eu vou fazer. Se eu já tenho um produto validado que gera valor, é melhor fazer isso depois e não junto. Minha visão do processo.
uma última pergunta dele. Em algum momento o design thinking é, é bom parar de ter ideias ou em todo o processo são bem-vindas? Cara, é o seguinte, é bom em quase toda etapa do processo. Mas na hora que você já definiu o seu desafio, a sua ideia que você vai prototipar, você vai ter outro tipo de ideia. Você não pode ter uma ideia que muda a definição. Você vai ter ideias agora de melhoria daquele protótipo. Então, durante todo o processo, até definir, tem espaço para geração de ideias. Você tem que estar sempre anotando, que pode ser insumo para você prototipar, para fazer algo ali de solução. Mas definiu a ideia que vai ser trabalhada, agora o pool de ideias passa a ser daquele protótipo, entendeu? Você tem que entregar, senão a gente vai voltar no processo, entendeu? Boa. Mais alguma? Acho que não, né? Passou alguma? Eu Dani, levantei a mão aqui, será que dá tempo? dá, pode fazer. Boa, rapidinho. Luiz, você estava falando ali sobre features, né? Tipo, de repente, tirar, remover alguma feature que o usuário não está utilizando, tal. E me fez lembrar que eu dei um workshop semana passada para o pessoal sobre o Optimize, Google Optimize, que é uma ferramenta de teste AB. E aí foi para o time de produto que eu estava dando esse workshop. E eu levei um ponto para eles muito similar a isso que você falou, assim. Eu falei para eles, assim, que muitas vezes quando a gente está desenvolvendo produtos, ou desenvolvendo features novas, ou algum ativo novo no painel para o nosso usuário, muitas vezes a gente tem muitas ideias de como aplicar essa mudança, né? E normalmente as decisões são tomadas, obviamente, né? Tem algumas pessoas, não necessariamente por ouvir, tá? A gente é só exemplos. Mas muitas pessoas tomam as decisões baseadas em achismo ou porque ela curte, né? Tipo, eu acho que esse é o melhor direcionamento, não pensa no usuário. Ou então pensa no usuário, mas no sentido mercadológico. No mercado, a taxa de conversão para esse botão na parte de cima é muito maior do que embaixo. Então, vamos pôr em cima. Só que a gente esquece como que o usuário ele muda, né? Ele muda constantemente de comportamento. Então, eu levei a ferramenta com esse discurso de fazer teste AB, sabe? Muitas vezes falar, beleza, temos dados mercadológicos, mas por que não fazer um teste baseado na possibilidade do cara não clicar em cima e clicar embaixo, sabe? E depois a gente realmente finaliza a feature com o resultado da melhor performance. Então, só queria contribuir nesse ponto, assim, que eu acho que não só remover, ou então não só parar de ter ideias, né, mas sim testar, ao invés de tomar algumas decisões, assim, né? Exatamente. Muito, assim, você falou de um outro jeito e avançou bastante no tema, mas pegar a essência também do que eu estava tentando me expressar é isso, o usuário é a fonte, né? A vida dele tem que ficar melhor com o seu produto, de alguma forma, tem que fazer melhor. Se não faz melhor, você não está entregando valor. Então, algo que não está entregando valor não deveria estar no produto, né? E como descobrir isso? Teste AB é um jeito, entrevista com o usuário, deixar o usuário usar o produto e ficar olhando ele usar. Tudo isso gera insights para a gente poder fazer o melhor produto para ele, né? Show de bola. Valeu. O Rafael colocou um comentário, não sei se você quer ler, Tero, só para finalizar. Sim, deixa eu ver. Nossa, isso me lembra aqui, um projeto, eu fiz uma otimização para colunas de uma tabela ficarem uma embaixo da outra. Quando está no celular, mas quem estava num papel de liderança simplesmente não gostou, porque não era mais uma tabela. Não entendi muito bem. Talvez... Alguém entendeu aí? Quer me falar? Quer falar, Rafael? Rafael, Na verdade, só fala com máquinas. Né? eu estava fazendo um projeto que tinha uma tabela em que para fazer a otimização para celular, ao invés das colunas ficarem um do lado da outra, eu pegar cada linha, no caso, e transformar meio que num bloco, para que facilitasse a visualização e deixasse com a organização mais bonitinha e, tipo, até ficar mais fácil de ler textos mais longos. Mas a pessoa que estava no papel de liderança não gostou simplesmente porque isso não seria mais uma tabela. Que deixa tudo expresso, então, no final. Simplesmente porque não seria mais o quê? Uma tabela. Ah, tá. Pois Porque mas aí... E essa pessoa não estava com foco no usuário, pelo jeito, né? Com certeza não. Eu queria só... É uma tabela, otimiza para ficar no celular, mas não pode deixar de ser tabela. Eu não entendi exatamente o que ele estava querendo, mas eu fiz, né?
Entendi. Então, eu acho que a gente vai encontrar líderes, né, que vão decidir coisas, mas esse líder tem que estar alinhado com o usuário, porque às vezes uma pessoa experiente vai entender o usuário de um jeito diferente, ele vai ter o líder vai decidir coisas baseadas no usuário, às vezes, né? Aí tudo bem. Agora, um líder que decidiu baseado em como ele gosta ou o jeito que ele entende, eu acho que é um erro. O foco deveria ser sempre o usuário, né? Então é isso, gente. Eu tenho que ficar no papel chato de dar uma encerradinha, mas como passou do horário, passou um pouquinho. Eu sei que a gente precisa seguir um pouquinho aqui os limites, senão acaba passando muito. Otero, muitíssimo obrigada por ter topado conversar com a gente. Saiba que as portas da Provis estão sempre abertas, então convidaremos você mais vezes para vir falar e se precisar, estamos também disponíveis. O papo foi super gostoso, muitíssimo obrigada. E, pessoal, vocês também que participaram, mesmo quem não conseguiu participar a semana inteira, tá tudo bem, os papos ficaram gravados, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco já esse link, o link da reunião de hoje e outros links da semana. E muitíssimo obrigada por todo mundo que veio. Esperamos encontrar vocês mais vezes. E é isso, muitíssimo obrigada e bom descanso para todo mundo. Otero, de novo, muitíssimo obrigada. Obrigado. Eu agradeço aí, gente. Um abraço para vocês. Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Mas, gente.